Se eu pudesse colocar um título na mensagem, eu colocaria assim, ó: não vá além daquilo que Deus lhe determinou. Não vá. Só vá aonde Deus lhe determinou para ir. Não vá além. Só vá aonde Ele lhe determinou. Agora tem um detalhe: se Ele lhe determinou algo, custe o que custar, doa quem doer, vá e faça, porque é a direção de Deus para você. Não vá além se Deus não tenha lhe dado a direção. E quando Deus nos dirige, nós sabemos, Ele nos dirige pela palavra. Ele não vai dar outro tipo de direção. Ah, pastor, eu sonhei não sei com o quê. Não vá para o lado do sonho. Não que Deus não possa falar, Ele até pode, mas sempre Ele vai confirmar pela palavra. Então nós precisamos estar sempre com a direção de Deus no nosso coração. Se nós não estivermos com a direção divina, somos uma presa fácil, vivendo neste mundo tão tenebroso. É necessário estarmos sempre com a palavra. Todas as manhãs, em todos os momentos, essa palavra que vai te sustentar e vai te levar você à vitória. No livro de Provérbios, vamos iniciar aqui. Provérbios é fácil, né? É bem no meio da Bíblia, logo após os Salmos. No capítulo 16. Provérbios 16. E o versículo é o 20. Todos acharam? O que atenta prudentemente para a palavra, o que vai acontecer? Achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Vamos entender isso aqui, deixa eu marcar para não perder. O que atenta prudentemente para a palavra, ele vai encontrar o bem. Não importa o tipo de obstáculo que você esteja enfrentando, ou o tipo de lutas que você esteja passando. Se você atentar com prudência, com entendimento para a palavra, por meio dela, através da revelação dela, você vai encontrar o quê? O bem. Todos nós precisamos de vitórias para continuar vivendo. Ninguém vive só de lutas. Só que as vitórias virão por intermédio de você conseguir encontrar a revelação da palavra. E a revelação da palavra só vai poder ser aberta para você quando você atentar para ela como? Prudentemente. Nunca perca uma reunião, nunca perca uma oportunidade de estar sentado à mesa com o Senhor. Todos nós temos que ter essa palavra no coração para nos encontrarmos com o bem. Por quê? Encontrar com o mal precisa da palavra? O mal está ao nosso derredor, a qualquer dia, a qualquer hora. Agora, para nós encontrarmos o bem, aquilo que nos faz melhores, aquilo que nos faz mais que vencedores, aquilo que nos motiva a continuar vencendo, é necessário termos prudência com a palavra. Entendimento, perseverança, dedicação, muito empenho mesmo. Eu sempre tenho aqui comentado sobre as pessoas que precisam de uma bênção. Elas têm que estar mais frequentes na igreja. Não é criar uma idolatria, não é você virar um fanático, mas conforme você ouve a palavra, a fé não aumenta? Conforme você vai atentando com mais prudência para a palavra, você não vai se tornando um cristão mais fortalecido, mais forte na fé? Tem coisas que, como você vai tendo um grau a mais no mundo espiritual, que você tira de letra. Em outras épocas, você ficava perturbado, atormentado, aflito, abatido, mas agora não, porque a cada dia a palavra tem te fortalecido o coração. Eu acho bonito quando eu fico acompanhando os testemunhos, a pessoa que creu na palavra e venceu. Teve alguém esses dias que falou sobre aquele propósito do sal, que colocou lá no poço, depois deu água até para os vizinhos, né? Quem ouviu os testemunhos? Eu ouvi, alguém me contou. Poxa, é o poder de Deus, pessoal.
Mas os que poderão contar bênçãos são aqueles que atentam para a palavra como? Prudentemente. Pode ser a passagem bíblica que você já ouviu inúmeras vezes, mas dentro daquela passagem, Deus tem uma palavra para você. Isso tem uma revelação, algo que nos salta os olhos, algo que nos faz até flutuar, sabe? É assim que nós vencemos. E eu creio que quando Jesus falou para Pedro, para que ele pudesse vir ter com ele por cima do mar, Jesus falou o quê? Vem. Quando Jesus falou vem, irmãos, aquilo entrou no coração do Pedro como uma capacidade sobrenatural e ele andou. Conforme você está no culto e Deus te dá uma palavra, aquela palavra entra no teu coração como algo sobrenatural e te coloca acima de qualquer obstáculo. Por isso que temos que estar atentos. Não sabemos a hora, não sabemos quando, mas a hora de cada um virá. E hoje é o dia que Deus vai te abençoar muito mesmo, porque é a hora da sua bênção. Chegou o seu momento, e ali, conforme Deus te dá a direção, Ele vai abrindo o entendimento, e você vai andando no caminho dessa vida, sem errar, sem falhar, sem tropeçar, sem cair, porque Deus vai te dando a direção. Agora, não podemos ser precipitados, nós não podemos. Tem pessoas que querem fazer da obra um ritual, e nós não podemos fazer isso. Tem que ser tudo na direção de Deus. E a mente humana é fácil de ser enganada, pessoal. O coração do ser humano é muito fácil de ser enganado. No Provérbios mesmo, no capítulo 16, só que no versículo 25, olha aí. Há caminho que parece direito a quem? Ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Por que a palavra diz que parece direito ao homem? Na cabeça do homem, no coração do homem, no entendimento humano, acha que ele está no caminho certo, fazendo a coisa certa. Eu até esses dias eu comentava com a minha esposa. Tem pessoas que se escondem atrás da oração. Ela ora não por comunhão, ela ora por necessidade de se esconder atrás da oração. Já aquilo para ela virou uma obsessão. Ela está obcecada. Não que é errado orar, não me entenda mal. Mas a oração é um elo de comunhão com quem? Com Deus. Não é você, por causa do desespero, por causa da situação, você corre para a oração. Não. Você vai na oração quando você sente a fé no teu coração. Viver em comunhão com Deus, você tem que viver constantemente. Não é você estar uma hora na comunhão e outra hora você, não Deus, agora aqui não precisa de comunhão. Eu vou comer, ou eu vou tomar banho, ou vou até na questão da intimidade do casal. Agora não, agora negativo. Na comunhão com Deus é sempre. Quando você se posiciona para a oração, é para decidir uma situação. Você não ora só por orar. Você ora porque você tem fé que o milagre vai acontecer. Marca uma intercessão, marca um propósito, mas não precisa ficar todo dia se escondendo atrás da oração. Não é a oração que vai te fazer melhor ou pior, não. O que vai te fazer melhor ou pior é você estar crendo na palavra. Se não crer nela, vai piorar. Se você crer nela, Deus vai te abençoar. Amém? Agora, tem caminho que parece o quê? Direito. Mas o final dele é caminho de morte. Cuidado. Não pegue o caminho errado nesta vida, que pode ser que você não consiga corrigi-lo antes de terminar. E quando terminar, você vai se encontrar ou vai se deparar com a situação que você não esperava. Há caminhos que parecem direito. O que você anda fazendo aos seus olhos, ao teu ver, no teu entendimento, é certo. Mas o final dele é caminho de morte. Então começa a se examinar. Será que está fazendo a coisa certa?
Será que você está realmente fazendo aquilo que Deus lhe determinou para fazer, ou está pegando um caminho fora? E como que nós sabemos que o caminho é de Deus, pessoal? Como que nós sabemos? No mundo teremos lutas? Teremos aflições? Teremos ou não teremos? E como sabemos que o caminho que a pessoa está seguindo é o caminho certo? Quando ela tenta prudentemente para a palavra. Deixa aqui o Provérbios. Vai em Isaías. (45). Esse aqui eu já dei para os amigos do Periscope pela manhã. 45:2. Olha que coisa séria isso daqui. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Irmãos, quando você está por meio da palavra, na direção certa, por mais que as lutas se levantem, por mais que as portas estejam fechadas, o que Deus vai fazendo? Ele vai abrindo as portas para você. Você está na fé, na comunhão, na direção, a coisa está difícil, você sabe que está no caminho certo pela palavra, então Deus está indo adiante de você, abrindo as portas, quebrando os ferrolhos, desentortando os caminhos tortos e colocando você num caminho reto. Tem lutas, tem dificuldades, verdade, mas Deus está na tua frente. Ele vai te dando as direções, Ele vai te orientando, Ele vai te capacitando. É uma luta aqui, uma vitória, uma luta ali, outra vitória. E assim você vai perseverando a cada dia que passa. E a cada dia que passa, você vai acumulando vitórias, porque Deus vai te dando para você. Agora, quando a pessoa se precipita, aí é o perigo, pessoal. Não se precipite com nada. Olha para o irmão do lado aí. Irmão, não se precipite não. Nós não podemos. Quando é que nós sabemos que Deus está diante de nós? Quando os milagres vão acontecendo. Não é o que diz aí? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu não ia falar agora não, mas vou. O versículo 3, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor. Irmãos, eu sinto de lhe dizer, tem pessoas que vão prosperar como nunca prosperaram antes, porque os tesouros que estavam na escuridade, Deus vai dar para você. Agora, as portas de bronze, o ferrolho de ferro tem que ser o quê? Despedaçados. Tem que acontecer um milagre. As portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. Só que o ser humano, ele tem uma fraqueza muito grande de ir pela intenção do coração. Cuidado para não pegar o caminho errado. Quando você está com a palavra, vem uma convicção no seu coração, no seu íntimo, uma certeza que nada faz você mudar. Por mais que as circunstâncias estejam lhe direcionando para outro rumo, as portas fechadas, você bate, as portas estão fechadas, mas você sabe que Deus vai na tua frente. Aquela porta, olha para o pastor, ela vai se abrir. O tesouro que estava na escuridade, Ele vai trazer para você. Agora, tem que estar no caminho certo. E nós não podemos nos precipitar. Nem sempre, você que gosta de anotar, anote. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho certo. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho certo. Nem sempre. É mais rápido, é mais fácil, é mais cômodo, mas nem sempre o caminho mais curto é o caminho certo. No livro de Números, abra comigo, capítulo 20, no versículo 14. Nós sabemos muito bem que Moisés, quando foi chamado por Deus, era para tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los aonde? Uma terra que emana leite
e mel. Então eles teriam um trajeto a seguir, um caminho a seguir. Era um trajeto. Aqui no livro de Números, capítulo 20, versículo 14, eu vou ler e vou passar para você o entendimento. Diz assim: depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Olha para o pastor um pouquinho só, como que ele começou a conversa? Não começou uma conversa meio que para passar um entendimento para o rei de Edom, para ele ter dó? Foi ou não foi? Ele já não começou contando as derrotas, as destruições? Eu digo algo para você: nunca se faça de vítima para a situação. Nunca fique falando com as outras pessoas o que você tem passado, só para poder se fazer de vítima, para as pessoas terem dó de você. Nunca faça isso. Não é isso que move o poder de Deus para te abençoar. Sempre erga a cabeça e tenha certeza que Deus é contigo. Ele não tinha que estar dando explicações para o rei de Edom. Eu digo para você, não tem que estar dando explicações para ninguém, não. Dê explicação para Deus. Chega diante de Deus e fala: pai, isso aqui eu preciso decidir, isso aqui, aquilo lá, e acabou. Não fique aí dando voltas, não fique aí questionando. Ele foi questionar, ficar dando explicações para o rei de Edom, não era necessário. Olha só: e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Aí ele veio, né? Primeiro ele quis fazer uma artimanha ali. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos seus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu ou o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer outra coisa. Deixa somente passar como? A pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom a um encontro com muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel fez o quê? Se desviou dele. Agora, por que Moisés insistiu tanto para passar pelos termos de Edom? Porque ele estava vivendo sem a direção da palavra. A pessoa, quando ela está sem a direção da palavra, ela fica insistindo com coisas que não deveriam. Era uma terra que, se eles passassem pelos termos de Edom, eles iam cortar um caminho muito grande e economizar muito tempo. Só que, porém, não era o caminho certo. Se eles insistissem por aquele caminho, o final deles seria o quê? Caminho da morte. O rei de Edom já estava armado, já se levantou um exército contra eles, ia matar todo mundo ali. Às vezes a pessoa, ela quer a bênção num estralar de dedos, num piscar de olhos. Deus pode fazer? Pode ou não pode? Mas existe o tempo determinado. Não é conforme nós queremos ou conforme nós achamos, é conforme Deus quer. E às vezes a pessoa não está ainda com a fé dela preparada para receber aquela bênção. Precisa trabalhar um pouquinho mais a fé dela, precisa deixar ela um pouquinho mais estruturada na fé. Para eles era cômodo chegar, cortar caminho e chegar até a terra prometida, mas não. Eles tiveram que dar uma volta muito grande. E tem cristãos dando voltas, pessoal, mas não encontraram ainda o caminho certo. Cai nas mesmas falhas.
tropeçam nos mesmos erros. Não aconteceu aquela mudança, aquela transformação. Deus não tem conseguido, olha só que palavra, Deus não tem conseguido estar diante da pessoa, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, dando os tesouros das riquezas que estão no mundo obscuro. Deus não está podendo abençoar. A pessoa está insistindo em passar pelos termos de Edom. Não passe por ali. Pastor, mas é mais curto, é mais rápido, mas não é o caminho certo.